A desobediência de alguns filhos a seus pais podem gerar sérias consequências. Quem bem souber, que se livre de ser amaldiçoado por seu pai ou sua mãe. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Inscreva-se no canal e se gostar do vídeo não esqueça de deixar o like. Conta-se que há muito tempo atrás, lá pelos anos de 1930 por aí, havia um sanfoneiro muito famoso nas festinhas que o povo fazia no Piauí. O homem era um músico de mão cheia, animava as festinhas como ninguém. Seu talento era notável e servia de comentários por onde ele se apresentava. E como ele não passava despercebido, algumas moças se enamoravam dele. Entre elas, uma se destacava por sua persistência. Ela chamava-se Raimunda, uma moça que era um verdadeiro tamborete de forró. Ela não perdia uma festa, estava em todas. E foi em uma dessas festinhas animadas que eles se conheceram. Começaram a namorar. Raimunda, cada vez mais apaixonada, não dava folga para o rapaz, até mesmo porque o moço era bem namorador. Mas ela acabou achando que só poderia ser especial para ele, pois ele tinha até mesmo pago um ourives para colocar em sua boca um dente de ouro, no local onde havia caído uma das presas de sua boca. Com isso, a alegria da moça só aumentava e sua paixão pelo sanfoneiro também. Toda vez que o rapaz ia tocar em uma festa, a moça acompanhava, se enfiando atrás dele. Só que isso começou a chamar a atenção para ela, pois naquele tempo, uma moça que assim se comportava não era muito bem vista na sociedade. Uma moça de família não podia andar atrás de macho e muito menos frequentar todo o forró que havia em qualquer beira de esquina. Mas Raimunda não ligava muito para o que o povo pensava ou falava sobre sua atitude. O que ela queria mesmo era estar sempre com seu amado. Ocorre que sua mãe se importava muito com o comportamento da filha. A velha era uma beata daquelas muito católicas que não saía da igreja, vivia brigando com a filha, tentando impedi-la de embarcar no mundo da devassidão. Preocupada, sempre pedia em suas orações que Deus iluminasse a cabeça de sua filha, que há muito não lhe ouvia. Toda vez que a moça se arrumava para sair para o forró, o diabo faltava sair da garrafa dentro daquela casa. Era briga, discussão, mas nada adiantava. Raimunda de jeito nenhum ouvia sua mãe. A velha senhora coitada vivia indignada e avisava sua filha que se esse rapaz não quisesse mais nada com ela, ninguém mais ia querer casar com ela. Mas a moça não lhe dava ouvidos e respondia sempre com insultos e blasfêmias. Certo dia, Raimunda se preparava para sair e novamente começou a confusão. A discussão dessa vez foi tão pesada que a jovem acabou por agredir sua mãe com uma dentada que lhe arrancou parte do rosto. A velha, então ferida, e em um momento de raiva, de desgosto com a atitude violenta de Raimunda, lançou uma maldição na filha. Daquele dia em diante, ninguém mais ia querer nada com ela, e ela haveria de se tornar uma porca grande e feia, que ninguém ia querer vê-la nem de longe. A moça, furiosa, virou as costas para a mãe e saiu batendo a porta do casebre, deixando a velha ferida, sangrando e chorando. Chegando à festa, logo se pôs a procurar o sanfoneiro. Tocando ele não estava. Só o resto de seu grupo estava no palco, animando a festa. Onde estaria? Será que havia dado uma pausa para descansar ou ir no banheiro? Ela procurava sem encontrar e estava cada vez mais impaciente. Já o procurara, olhando por todo canto, quando, de repente, o viu num cantinho escuro perto do balcão do botequim, tomando uma dose de cachaça, enquanto abraçava e beijava uma moça que apresentava aos amigos. Raimunda, já transtornada pela fúria, seu humor só piorou e partiu em direção ao rapaz, decidida a tirar aquilo a limpo.
Chegou nele já o empurrando violentamente, afastando-o da mulher que abraçava, e perguntou histérica: "Quem é essa sirigaita?" "Opa! Respeite minha mulher, sua rapariga. Você pensa que só porque saí com você algumas vezes, você tem o direito de vir aqui e ofender minha mulher? Sai de perto de mim que eu não quero mais nada com você, não." Rapariga? Era isso que ela era para ele? E ele era casado? A moça, num olhar perdido, ainda empurrou o homem, gritando de forma histérica, e saiu dali correndo, enquanto todos riam dela. Saiu correndo pela noite escura aos prantos, desesperada, envergonhada. Não podia acreditar naquilo. Já se arrependia de não ter ouvido a sua mãe, que tanto tentou lhe avisar. Mas de todo jeito, estava perdida mesmo. Era tarde para arrependimentos. Agora mesmo, depois de uma humilhação pública daquelas em meio a toda a festa, ninguém mais ia querer nada com ela mesmo. Teria sido isso causado pela praga lançada pela desgraçada da minha mãe? Pensou ela. Sim, é claro, só pode ser. É tudo culpa daquela velha inútil, pensava Raimunda. O arrependimento que já se formava em sua mente é afastado pelo ódio que sente em seu peito naquele momento. A jovem não conseguia reconhecer sua culpa, pois não acreditava ter feito nada errado. Nesse momento, algo começou a acontecer com Raimunda. Iniciou-se uma transformação. No céu, uma lua despontava por detrás de uma nuvem, enquanto a jovem começa a se encurvar, criar pelos e casco nas extremidades de seus membros, em lugar de pés e mãos. As orelhas ficam enormes e o nariz se transforma em um focinho. Os seios se tornam inúmeras tetas por todo o abdômen e acima das nádegas nasce um rabinho. Na boca desponta um longo e afiado dente de ouro. Quando a lua aparece por inteira no céu, a transformação está completa. A jovem tinha virado uma porca grande, feia, magra, com as tetas longas e as orelhas compridas, olhos vermelhos que brilhavam no escuro e uma enorme presa de ouro saindo de sua boca. Ficará assim por todas as noites até que um corajoso lhe arranque este dente de ouro, disse-lhe uma voz que parecia vir das nuvens que povoavam os céus naquela noite escura. Dizem que as pessoas que viram bicho, qualquer bicho, quando transformadas, perdem a capacidade de raciocinar como ser humano, passam a pensar como bicho, guiados pelo instinto. Apesar disso, na mente da porca só havia uma lembrança, o sanfoneiro que havia lhe humilhado. A obsessão era tamanha que, mesmo naquele estado selvagem, a lembrança do homem sobreviveu em sua mente. Assim, roncando e fuçando feito louca, a porca saiu correndo pelos caminhos iluminados apenas pela luz da lua e das estrelas de volta à festa. Quando chegou ao local, já não havia mais festa. Estavam recolhendo as mesas e limpando o local. O sanfoneiro também não estava mais lá. Já tinha tomado o caminho de casa, acompanhado da esposa. A porca, contudo, conseguiu farejar seu rastro e iniciou a perseguição. Enfim, iria ter sua vingança. O sanfoneiro e sua jovem esposa caminhavam pela noite como dois namorados aos risos. O homem que carregava a sanfona nas costas pegava delicadamente na mão de sua amada. Essa era a cena que a porca visualizou quando conseguiu acompanhá-los, o que só deixou o bicho mais furioso. A porca soltou um ronco alto que parecia vir carregado de dor e raiva. Nas costas, os pelos estavam eriçados e os olhos vermelhos brilhavam em meio à escuridão, junto com um dente de ouro que reluzia, refletindo a luz do luar. Ao virar-se para ver o que tinha feito tal som, o casal assustou-se com aquele animal furioso e horrendo e correu em disparada. A grande porca correu atrás do casal, até a porteira da cerca que cercava o terreno da casa em que moravam. Revoltada, ainda roncou e fuçou, por não ter conseguido ferir suas vítimas, de modo que passou horas correndo e gritando furiosa ao redor da casa.
até que, instintivamente, tomou o caminho de casa. O sanfoneiro montou em um cavalo e, com uma peixeira na mão, ainda perseguiu o animal, mas assustou-se ao ver que entrara na casa da jovem que desprezara mais cedo e que já tinha ido deixar ali por algumas vezes. Ali ainda ouviu enorme barulheira, mas depois de um tempo veio o silêncio. Daquele dia em diante, ninguém mais viu a jovem nos forrós da vida. Também não a viram em nenhum lugar mais, nem mesmo à luz do dia quando mantinha sua forma humana. Dizem que vive trancada dentro de seu quarto, envergonhada por sua dupla maldição, a de ser considerada uma rameira e a de ter se tornado uma besta furiosa. Ali dentro do quarto se exilou dia e noite, e só a velha mãe, com o rosto lesionado, ainda se importava com ela, levando comida para o quarto. O povo conta que sua casa à noite emanava os mais horríveis sons. Com certeza, havia ali uma criatura amaldiçoada. Às vezes, naquele estado, conseguia fugir de casa e, nas noites, invejosa, perseguia os que aventuravam pelas ruas de toda a cidade, muitas vezes voltando dos mesmos forrós que ela, quando, desobedecendo a sua mãe, frequentava as festinhas. Dizem que ela aproveitava essas oportunidades para fuçar e perseguir pessoas por todo o Piauí, já que dizem que nessa forma era dotada de incrível velocidade. Os relatos mais constantes de encontros com a fera eram quase sempre de Parnaíba e Teresina, de modo que nesta última, até hoje, volta e meia, aparece um dizendo que viu a porca do dente de ouro, assombrando as ruas na madrugada. Como no caso do relato que contaremos a seguir. Olá, meu nome é Lua, tenho 20 anos e moro na cidade de Teresina. Aqui nós temos muitas lendas locais, entre elas uma que sempre achei interessante, mas que também sempre pensei ser somente mais uma lenda. Só que às vezes, algumas lendas acabam nos deixando em dúvida. Será que são real mesmo? Essa história que contarei eu ouvi quando tinha meus 10 anos de idade, e quem contou foi uma professora que eu tinha na época. Assim, ela nos contou. Essa professora tinha uma tia que aqui chamaremos de Ana, que estudava em uma faculdade muito famosa aqui na cidade. Na turma que ela estudava, tinha uma menina que era uma pessoa muito retraída. Era estranha. E essa menina, ela tinha um dente de ouro na boca, coisa que já nem se usa mais. Só que ela não gostava muito dessa jovem, não socializava com essa garota, a não ser quando necessário. Como em toda a faculdade, são passados muitos trabalhos para serem feitos em grupo. Então teve uma vez que eles tiveram que terminar de fazer um trabalho durante a noite. Como eles estudavam à noite, se estenderam um pouco mais a fim de adiantar e terminar logo o trabalho. Com isso, demandou mais tempo do que esperado. E foram se estendendo além do tempo combinado e tiveram que sair bem mais tarde do que o costumeiro. Durante a realização do trabalho, perceberam que, quando ia ficando mais tarde, a moça estranha ficava cada vez mais inquieta, suava, como se estivesse preocupada com alguma coisa. Ao terminarem o trabalho, alguns ficaram por ali conversando. A moça estranha saiu logo bem apressada, quase correndo. A Ana demorou um pouco e saiu logo depois da moça e foi em direção ao estacionamento. Quando chegou ao estacionamento, ela olhou para todo lado e não viu mais a mulher. Quando de repente ela olha para o lado e viu uma porca enorme, muito grande, que veio agressiva em sua direção querendo atacar a Ana. E ela, para se defender, teve que subir em cima de um carro, pois a porca veio em sua direção muito agressiva, bufando, e ela percebeu que a porca tinha um dente de ouro na boca. Ela então começou a gritar, e aquela porca enorme ali, rodeando o carro, bufando, a porca ficou um tempo tentando atacar a Ana, e só parou quando apareceu mais gente no estacionamento. Ao ver que chegavam mais pessoas ali, a porca bufou e saiu correndo em direção a um terreno que ficava por trás do estacionamento.
Então, Ana desceu do carro e começou a comentar com os colegas o quão estranho foi a aparição dessa porca ali naquele estacionamento. E como uma porca poderia ter um dente de ouro? Então eles lembraram que a moça estranha da turma deles também tinha um dente de ouro na boca e que ela havia saído primeiro e tinha seguido em direção ao estacionamento. Ficaram um pouco cismados com isso. E depois dessa noite, a menina estranha nunca mais apareceu na faculdade. Boa noite.